Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira que estamos avançando no quê? Nessa ação que são sessões de treinamento, de qualificação inicial do processo da nova lei de licitações, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Você vai ter uma série de vídeos anteriores, eles são gravados com periodicidade de uma semana, em que nós estamos abordando conceitos importantes para você conseguir ir digerindo a nova lei de licitações. O que é importante aqui? Nós precisamos ter em conta que essa legislação ela é muito grande para ser abocanhada toda de uma vez. Então, nós já fizemos um primeiro vídeo com uma visão geral, nós fizemos um mapa de como é que a gente pode entender, de como é que a gente pode estudar, passamos a principiologia, passamos o artigo 6, fomos lá para o artigo 11, falamos quais são os objetivos da lei, e a gente está voltando. Então, agora a gente vai entender um pouquinho, no dia de hoje, a questão dessa participação. Quem é a pessoa que vai poder participar? Quem é esse agente de contratação? Como é que ele funciona? E logo, logo, na próxima, a gente vai começar a entrar no processo de licitação. Então, o que nós já temos aqui para montarmos o nosso quebra-cabeça mental? Nós temos quem precisa usar são todo mundo, mas tem uma legislação específica para a parte das estatais, das sociedades, que estão na lei das estatais. Nós temos uma parte comum, que é a parte das punições. A parte das punições já está valendo tanto para a lei antiga quanto para a lei nova. As leis não se misturam, né? Então, essas leis elas não se misturam, elas estão com essa variação diferente. E o que nós vamos ter a mais dentro desse processo? Agora, fechando o modelo mental, nós vamos ter, assim, a primeira organização de quem foi, qual foi a principiologia, passamos o artigo 6º, que é bastante grande e importante, e agora a gente vai começar a entender qual é o papel desse agente de contratação e qual é o papel desse ordenador de despesa, qual que é o papel deste responsável que vai estar fazendo a organização do processo de licitação. Então, fechando hoje essa questão dos papéis, oi, Jéssica, seja muito bem-vinda, nós estamos aqui começando já a gravação. Acho que ela ainda não está ouvindo o áudio do que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar para vocês. Jéssica está ouvindo o áudio já? A gente já tá começando aqui. Eu estou fazendo um resumo para todo mundo. Seja muito, muito bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos começar aqui agora com esse papel. Vou aumentar até o zoom aqui para a gente fazer essa rápida revisão em relação aos títulos e começarmos a partir de agora. Peraí. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela, meninas? Tá fácil aí? Sim. Tá? Então, vamos lá. Lei de licitações, já passamos o título 1, já passamos o capítulo 1, já vimos essa parte da aplicação da lei, já vimos para todo mundo a quem ela se aplica, alocação, concessão, prestação de serviços, obras e tudo mais, isso mudou. Quem não se subordina a esse tipo de leis, alguns contratos especiais, também vimos um. Então, o capítulo 1 está tranquilão, o que tinha de novidade, aquele pedaço da microempresa que continua valendo. Capítulo 2, dos princípios, uma parte muito importante, principiologia ampliada. Princípio nós lemos juntos com o capítulo 11, que fala dos objetivos. Também já foi tranquilo. Capítulo 6, tem um bate-papo específico inteiro em que a gente passa o capítulo falando sobre o artigo 6. Volta lá nesse capítulo, assiste e repite, que ele é muito importante. E agora a gente está mudando de assunto. O que a gente está falando dentro da estrutura? Quem é o agente público que vai poder fazer a licitação? O que ele mudou em relação à comissão de licitação, ao pregoeiro, à equipe de apoio? Tem pregoeiro, não tem pregoeiro, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? A gente tem uma simplificação desse agente público e tem a função dessa autoridade máxima aí está fazendo. Hoje a gente vai abordar basicamente isso nesse bate-papo. Então, isso está no 7º, tá? E no 8º, aqui que está falando sobre a condução. 7º, 8º, 9º, e aí a gente começa a entrar no capítulo do processo licitatório. Não sei se vai dar tempo da gente entrar hoje, provavelmente não, mas a gente já começa no próximo. Mas vamos lá para o 7º aqui. Então, vamos lá. Artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade a quem as normas da organização administrativa indicarem, promover a gestão por competência, designar agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham aos seguintes requisitos. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem um conceito muito importante que é a segregação de funções. Nessa segregação de funções, uma mesma pessoa
que faz uma determinada aprovação, que tem o poder de aprovação, não é a pessoa que executa aquele trabalho. Por que existe essa segregação de funções? Isso já existia na Lei 8.666, na 10.520. Para que você garanta que, por exemplo, se você está numa situação em que possa ter algum erro, a outra pessoa corrija o erro. E aqui ele vai colocar sobre as funções mais suscetíveis, ou funções assim. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa, se você, sei lá, a Lori está fazendo a licitação, e a própria Lori aprova o que ela está fazendo, ela não vê esse erro. Então, você tem algumas funções que elas precisam ter essa característica de segregação. Então, essa autoridade máxima superior, ela tem uma competência e ela passa, ou ela executa essa competência, ou ela descentraliza, ela distribui essa competência para dizer que o outro vai realizar aquilo. Tá? Então, é como se fosse o presidente, ou o prefeito, no caso do município, vai ser quem tem essa ação, ou se for uma empresa pública, se for um consórcio, você tem essa autoridade máxima, né, do órgão ou da entidade. Por quê? Porque essa autoridade máxima não vai realizar tudo, né? A CNM não vai ser o presidente da CNM que vai realizar a licitação. Passa a competência para alguém fazer isso. Mas aí a pessoa que aprova sempre tem uma pessoa que fiscaliza. Por isso que a gente, vocês viram lá até nas nossas requisições internas, tem isso, faz a requisição, quem é o aprovador da área, porque tem essa segregação de funções. Então vamos lá. Caberá a essa autoridade máxima ou a quem as normas da organização administrativa decidirem, porque nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, todas as outras variações. E aqui nós temos uma variação muito importante, promover a gestão por competências. Isso vai ser chave na interpretação desse artigo, por quê? Porque a gestão por competências diz respeito a um conjunto de características que a pessoa precisa ter adquirido, ela tem skills, ela tem competências próprias que ela tem ou que ela desenvolve para desenvolver essa função. Significa que eu posso pegar qualquer pessoa e colocar em licitação? Ele está falando assim, não, você precisa ou que essa pessoa tenha competência dessa área ou que ela desenvolva essa competência porque tem responsabilidade. Então, o conceito da gestão de competências não vem do ramo jurídico, vem do ramo da administração. E a gente tem que colocar isso num novo patamar para fazer isso, tá? E a gente vai ver quais são os critérios que precisam ser respeitados. E designar os agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. E aqui vão ter variações, mas precisa ser todo mundo apenas o funcionário de carreira, você vai ter que ser detentor de cargo público, ou posso ser uma pessoa de um outro grupo? Depende, mas isso está tudo esclarecido, tem uma regra que é preferencial e tem as variações. Vamos direto ao preferencial. Então, essa autoridade máxima vai desenvolver a gestão de competências para designar agentes públicos que sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Ou seja, ele é uma pessoa que tem um vínculo permanente com a administração pública. E isso é uma coisa entendida como positivo. Por quê? Porque se ele tem um vínculo permanente, ele não vai ficar sujeito a fazer coisas erradas. Porque, por exemplo, você não sei o que está fazendo errado. Faz do jeito que eu te mandei. Ele vai falar, não, eu sou um servidor público, tenho que fazer a coisa correta. Aí, se não for uma pessoa do quadro permanente, ela normalmente ela está numa posição mais frágil, porque é um cargo, por exemplo, de nomeação, de livre exoneração, ela pode ser mandada embora. Então, o objetivo da lei aqui é que sejam, preferencialmente, servidor efetivo empregado público dos quadros permanentes da administração, que tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, e olha aqui que interessante, ou possuam formação compatível, ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo setor, pelo poder público. Ou seja, então eu já tenho experiência em licitações públicas, já trabalho isso há muito tempo, ou eu tenho uma qualificação que possa dizer que eu entendo de licitações públicas, ou eu tenho uma certificação por escolas de governo. Isso é novidade, isso não tinha anteriormente. Isso é um estímulo a garantir que as escolas de governo, existem várias escolas de governo, por exemplo, você tem a ENAP, Escola Nacional da Administração Pública, que pode fazer essa qualificação, curso de pregoeiro, curso de formação de pregoeiro. Hoje, você não pode realizar um curso de pregoeiro se você não tiver uma formação de pregoeiro, você precisa saber qual é essa responsabilização. Então, dá uma melhorada, dá uma favorecida. Você tem as escolas de contas do Tribunal de Contas, por exemplo, o Instituto Rui Barbosa. Então, tem uma escola de contas que pode fazer treinamentos para servidores públicos, pode fazer essa qualificação. Então, profissionais, escola de governo criada e mantida pelo poder público. Os estados têm as suas próprias escolas de governo aqui no DF, a gente tem.
governos dos estados em geral têm, e municípios em geral não têm, tá? Mas eu lembro quando eu fui, por exemplo, fazer uma palestra em Paraíso, no interior de Tocantins. Sabe aquela música lá do Levando uma Estou a 2 passos do Paraíso? Foi coincidência, mas tem uma cidade chamada Paraíso, que é lá para o lado de Miracema do Norte. Lá tinha uma escola de governo do... Alguém está pedindo para entrar. Aquele lugar lá tinha uma escola de governo da Câmara de Vereadores. E eles faziam esse tipo de compartilhamento dentro da Câmara de Governadores, tá? Segundo aspecto, tá? Terceiro aspecto, quer dizer, não sejam cônjuge, companheiros ou licitantes ou contratados habituais que tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Se a gente pegar, por exemplo, esse artigo na visão, por exemplo, do Marçal Justin Filho, naquele livro que ele fez sobre comentários da lei de licitação, ele fala que esse artigo ele vai ter um grande impacto, uma grande revolução em relação à melhoria do procedimento de administração pública. Então, o que ele está falando? Que essa pessoa que vai fazer a licitação, eu vou fazer a licitação, então eu não posso contratar da minha esposa, não posso contratar do meu filho, não posso contratar do seu pai, não posso contratar dessa ação. E ele está definindo quais são esses critérios que vão estar impedidos. Lembrando, né? Então aqui, ó, não sejam cônjuges e companheiros do licitantes, então marido ou agregado, companheiro, no sentido de você não está casado, mas você tem uma relação formal com ele, não pode. Contratados habituais, nem tenham com eles com vínculo de parentesco colateral ou por finalidade até o 3º grau. E aí tem aquela coisinha, como é que eu sei se é 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? Então você vai 1º grau para cima e para baixo, né? Então 1º grau sou eu, meu pai e meu avô, né? E para baixo meu filho e meu neto, né? Aí depois 2º grau você vai para os tios e o 3º grau acho que você vai para os primos. Então se o seu primo ou sobrinho tiver lá dando até o 3º grau, ela não vai poder estar vinculado nesse tipo de indicação. O que, particularmente para municípios pequenos, é um problema. Por quê? Porque o município é pequeno e todo mundo é parente de todo mundo. Mas isso é uma questão que precisa ser trabalhada aí no caso a caso. Mas, enfim, não pode. Na dúvida, joga aí no Google, vê como é que você faz essa coisa para saber quem é 1º grau, quem é 2º grau e quem são os colaterais para você não fazer, tá? Até o 3º grau, e aí por afinidade. O cara é o afilhado do não sei quem, então você também vai estar com esse tipo de vinculação. Ou de natureza técnica, comercial, financeira, trabalhista e civil. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação das funções, que eu falava que é uma peça basilar desse momento de organização da estrutura administrativa. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em... Olha como a lei inovou, ela colocou num jeito elegante, para funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva licitação. Porque se você coloca uma mesma pessoa e você tem essa segregação de função, você tem essa responsabilização, um vai fazer, o outro vai checar, você torna mais transparente, você torna mais fácil identificar os erros e não acobertar os erros. Não, eu faço, eu aprovo, está tudo certo, e a gente vai ter que fazer. Um erro muito comum e uma coisa a ser combatida é o seguinte, principalmente o pessoal que usa ferramentas eletrônicas e tal, você tem que ter a segregação de função para que o seu superior, essa autoridade máxima, a pessoa a quem ele delegou esse poder, possa fazer a aprovação. Por exemplo, se você tem alguém, o pregoeiro faz um pregão, mas se, por exemplo, um fornecedor entra com um recurso porque não concordou com alguma coisa desse pregoeiro, quem vai julgar se aquela fundamentação desse recurso é procedente ou não é procedente é a autoridade superior. Então, existe essa segregação. Se não teve problema, o pregoeiro executa o procedimento, adjudica e o processo vai para frente. Senão, esse processo aqui vai ter que ser feito obrigatoriamente por essa pessoa que está num nível superior, tá? Então, quando ele coloca aqui essas funções suscetíveis de menor risco, qual é o objetivo? O pensamento da administração pública pensa na administração como um processo administrativo formal. É uma coisa
complicada, mas existem objetivos, existem princípios. A contratação pública vai permitir a troca de valores, né, por um serviço, ou por um bem, ou por fazer uma compra, um serviço ou um fornecimento, e esse procedimento tem que seguir essas regras. E esse agente público tem que estar livre e desimpedido para poder participar dessas regras. Vamos lá, parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, tá? Então, vamos lá. O parágrafo 1º, dizendo que a autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções, e o disposto no parágrafo 1º também se aplica aos órgãos da administração. Vamos fazer uma tradução um pouco mais simples. Vamos supor que a gente colocou lá em cima, que o cara falou, esta pessoa tem que ter competências de função e ela tem que ter esses skills, ela tem essas competências para ser essa ação. Joia! Então, eu pego o mesmo cara que é bom, pego um advogado e coloco esse advogado como o pregoeiro e como o assessor jurídico, ou assessoramento do controle interno da administração. Pode? Ele tem competência? Tem. Mas pode? Não pode, porque não tem segregação de função. Porque ele estaria fazendo a licitação e ele não estaria fazendo o controle interno da administração, ou seja, quem controla não é a mesma pessoa que está fazendo a execução desse procedimento, tá? Isso é um aspecto muito importante. Pode não parecer, mas alguém está querendo, acho que o Thiago está querendo entrar. Esse procedimento vai trazer modificações extremamente significativas, porque começa a arrumar a casa e começa a colocar as coisas nos trilhos. O que a lei vai fazer a partir de agora? Até 88. Ela vai colocar tudo no trilho. Tudo no trilho. O jeito que você pode fazer, começando por esse agente público. Vamos lá. Como que é o nome dessa figura desse agente público? Esse agente público vai chamar agente de contratação. E tem um detalhezinho lá, que depois entrou no final, que esse agente de contratação pode ser chamado de pregoeiro, mas é tudo agente de contratação. Então, vamos lá. Artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, que a gente já abordou no começo desse papo, ou seja, essa pessoa que tem autoridade máxima ou que tenha delegado essa função para outro, entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar as decisões, acompanhar o trâmite da licitação e dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, esse agente público é o cara que faz a licitação. Mas isso não significa que esse agente público é o cara que faz tudo da licitação. Por exemplo, se eu tenho um pedido de requisição, isso é um problema nos municípios pequenos, porque às vezes as pessoas abdicam e falam, não, deixa o cara de licitação para fazer tudo. Não, o requisitante tem o seu papel, ele faz a solicitação da sua necessidade, ele especifica a sua necessidade. Esse requisitante vai fazer o estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar vai identificar assim, olha, nós precisamos dessa função e essa função vai resolver este problema. Lembrando, o estudo técnico preliminar, ele verifica se aquilo que eu estou querendo contratar resolve o problema que eu quero resolver e eu tomo uma decisão, se vou contratar ou se não vou contratar. Topei, show, maravilha. Terminei o estudo técnico preliminar. Aí eu faço um termo de referência. Aí esse termo de referência também é feito pelo requisitante. E aí esse requisitante manda o termo de referência, o estudo técnico preliminar. Esse agente de contratação pega esse termo de referência, conversa com ele se estiver tudo ok, checa se está tudo ok e toma todos os procedimentos até o final da homologação. Antes, nós tínhamos assim, para o pregão, era o pregoeiro e equipe de apoio, isso está na 10.520, e para a Lei 8.666, era, ou também pela do RDC 12.462, a gente teria o presidente, né, e a comissão de licitação. Então, você ficava uma coisa difícil. Essas duas figuras foram unificadas no agente de contratação. E esse agente de contratação assume as competências. Uma outra coisa importante é que, às vezes, o pregoeiro, como tinha mais responsabilidade, ele recebe ainda nos municípios uma função gratificada. O pessoal fala, eu quero ser pregoeiro porque eu quero ter a função gratificada. Você pode ter a função gratificada para o agente de contratação, tá? Então, essa pessoa vai acompanhar o trâmite, dar um impulso licitatório e executar quaisquer outras necessidades ao bom andamento da licitação.
Parágrafo 1º, o agente de contratação, que é o nome dessa nova coisa, que substitui as anteriores, tá? E a gente tem um caso específico que você pode criar uma comissão com diferentes agentes de contratação que aparece já já. O agente de contratação será acompanhado da equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que ele praticar, salvo quando induzido ao erro pela atuação da equipe, entendeu? Então, sou agente de contratação, eu respondo individualmente por tudo aquilo, mas não, as pessoas fizeram alguma coisa, me fizeram entender que era isso que aquilo, aí ele não vai responder individualmente por essa ação, tá? Parágrafo 2º. Em licitação que envolvam bens e serviços especiais, lembra que a gente viu no artigo 6º? O que são os bens e serviços comuns? Os comuns são aquela que você vai ter uma grande disponibilidade do mercado, tem acesso e tal. E os especiais são aqueles que, pela sua alta heterogeneidade, lembra que a gente viu lá no começo? Tá? Então, em licitações que envolvam bens e serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º da lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada. E lá, ó, alguém está aí, deixa o pessoal entrar, tá? Ó, de novo. Ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada em reunião que houver sido tomada a decisão. Ufa, vamos traduzir. Então, vamos lá. Quem é o agente de contratação? Quem faz essa licitação? Ele responde individualmente por todas as ações, salvo se ele for influenciado pela equipe de apoio de maneira ruim. Ressalvado as coisas do artigo 7º aqui, essa pessoa que foi identificada e que não tem parentesco, nem colateral, que é empregado público, não é com cônjuge, não é companheiro e tal. Ok. Eu vou fazer uma licitação muito diferente. Qual que é essa diferença? É uma licitação que envolva bens e serviços especiais. É um bem e serviço especial que tem alta heterogeneidade. Então, eu não preciso... Como é alta heterogeneidade, é um negócio complexo. Neste caso, eu posso constituir aí sim uma comissão de contratação. Atenção para a mudança do nome. A gente chamava na Lei 8.666 comissão de licitação. Comissão de licitação não tem mais. Agora a gente tem uma comissão de contratação, que é essa comissão dos 3 agentes para um bem e serviço especial. Mas, professor, lá no final da lei, eu joguei aqui no Google, acho que lá no artigo 42, eu não lembro onde é que está direito, está escrito comissão de licitação. Eu falei, cara, o cara errou. É um resquício da lei anterior. Se você quiser, joga aí para você achar no PDF, você vai achar lá comissão de licitação. Mas hoje, o que a gente tem é essa comissão de contratação. E nessa comissão, o que acontece? As pessoas falam o seguinte, vamos tomar essa decisão para cá. E aí uma pessoa fala o seguinte, cara, eu não concordo com essa decisão para cá. Só que se ele tomou essa decisão para cá, e isso for um crime, ele pode ser punido por isso. Então, nessa decisão para cá, se ele quer ir para o outro lado, ele tem que pegar e ele tem que fazer um fundamento, ele tem que fazer uma justificação, ele vai fazer uma justificativa aqui, ó, ressalvado mesmo que expressar posição individual, divergente, fundamentada. Então, ele escreve o que ele discorda da decisão que está indo para cá, na reunião que houver sido tomada a decisão. E a partir daí, é meio que ele, não é que ele está lavando as mãos, mas ele está se resguardando quanto a qualquer efeito negativo que possa acontecer dessa decisão. Parágrafo 3º. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação dos fiscais e gestores de contratos, de que trata esta lei, serão estabelecidas em regulamento. E deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com apoio de órgãos de assessoramento jurídico e controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do dispositivo desta lei. Vamos traduzir esse aqui também. Então, como é que o agente de contratação atua? Como é que a equipe de apoio atua? Como é que vai ser o funcionamento dessas ações? Isso tudo eu vou ter um regulamento próprio.
Nós temos na legislação dessa 14.133 aproximadamente 46 temas que precisam ser regulamentados. E isso estão num franco processo de regulamentação. Eu fui dar um curso agora em Porto Alegre, no início da semana, eu comecei falando até sobre a Instrução Normativa 65, que era a última regulamentação. E aí agora já está na Instrução Normativa 72, eu não olhei hoje de manhã. Se você quiser achar uma sugestão, você coloca assim, ó, instruções normativas vigentes, tá? Joga aqui, provavelmente você vai cair na instrução da Serges, tá? Olha lá, a última que eu tinha visto, antes de dar o curso, era a 67, tá? Aí eu comecei a fazer o curso, já tem a 72. E agora eu estou dando uma outra aula de licitação na terça-feira, que eu voltei do curso e já tem a 75. Olha que divertido que tá. Então, essa 75 que surgiu, ó, estabelece as regras para atuação dos fiscais de contratos nos processos de contratação direta de que dispõe a Lei 14.133. Olha que legal, está falando justamente aquela parte do regulamento, se fosse combinado não seria melhor. E aqui, estou abrindo aqui em primeira mão. Fica autorizada a aplicação da Instrução Normativa número 5 de 2017, ou seja, já existia uma regulamentação do fiscal de contrato, isso simplesmente está sendo adotado, abraçado pela nova legislação. Por quê? Se eu for fazer uma dispensa de licitação, eu preciso ter esse fiscal de contrato. Esse fiscal de contrato também tem a segregação de função. Quem faz a licitação é diferente de quem faz o fiscal de contrato, tá? No âmbito da gestão de fiscalização da execução contratual, no processo de contratação direta, que dispõe a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, pela administração direta, autárquica e fundacional, e os estados e municípios podem aderir. E os órgãos e entidades, quando for o caso, poderão solicitar o apoio jurídico, assessoramento interno. Olha que coisa boa, exatamente está vinculando a esse ponto que a gente está falando aqui para a dispensa de licitação. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui, eles fizeram a Instrução Normativa número 65, que fala sobre o procedimento da dispensa eletrônica, e aqui você tem uma instrução normativa completa, explicando as hipóteses de uso, como que você vai usar, quais são as contratações até 8 mil, por exemplo, para bens e serviços, como é que funciona o procedimento, como que eu vou poder utilizar as ferramentas eletrônicas, ou seja, tudo está organizado aqui. Se eu preciso fazer uma licitação, eu preciso fazer, por exemplo, uma pesquisa de preços. Essa pesquisa de preços, ela é complicada, eu não sei fazer. Cara, tem uma instrução normativa, 65, que te ensina como fazer essa pesquisa de preços. Ó, então, dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização dessa pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral no âmbito da administração pública federal. E isso te dá um norte de como é que você deve montar as coisas. Então, ele fala assim, pode pegar no banco de preços, pode fazer pesquisas do mercado, você pode usar uma metodologia estatística, você pode usar a média, você pode usar a mediana das melhores propostas. Então, vamos supor que assim, você tem 5 pesquisas de preço. Um preço está muito alto, o outro preço está muito baixo. Então, vamos supor que você tem 7 orçamentos, ou 5 orçamentos. Se você está pegando a mediana, você pega o meio. Então, você desconsidera essa coisa que vai ser muito alta ou muito baixa. Se você está usando a média, você usa... você soma todos e divide pela quantidade de itens. Você consegue ter uma variação diferente. A mediana é um conceito estatístico que o pessoal não conhece direito. Então, por exemplo, se eu tenho 7 itens ou 5 itens e o número é ímpar, né? Eu pego o do meio. Se eu tenho um número par, eu pego os dois números que estão próximos, somo, faço a média dos dois e aí ele me dá a mediana. Mas é um conceito estatístico, é um jeito, tipo, soma e divide por... Tenho dois itens, soma todos e divide pelo número de itens. E aqui ele está explicando quais são os critérios, quais são os parâmetros, como que a gente pode montar. Então, a gente vai colocando os tijolinhos dentro dessa fundamentação jurídica. E se eu ainda não tiver essa fundamentação jurídica? Eu não consigo executar o procedimento. Tá? Ele ainda vai precisar dessa regulamentação. Pode ser uma regulamentação federal, ou eu mesmo, no âmbito do município, posso criar, para alguns casos, regulamentações que vão dizer como é que aquilo funciona. Na Instrução Normativa 72, por exemplo, ele fala sobre a pesquisa de preço do valor estimado para os processos de engenharia. Mas o governo federal já tinha um procedimento para isso. Então, ele fez o seguinte, ó, fica autorizada a aplicação do decreto 7983, que já estabelecia esse procedimento. Então, segue lá, que é só sucesso, e você vai super de boa, tá? Então, vamos aqui. Então, quando a gente está falando que essas coisas aqui da gestão, essa função da comissão da gestão serão
estabelecidas em regulamento, e estará prevista, deixa eu só tirar vocês aqui, que vocês estão na frente da imagem, e será prevista que você vai poder contar com um apoio jurídico e assessoramento do controle interno para você fazer essas coisas. Você manda lá para o jurídico e fala assim, jurídico, tá certo isso aqui, estou mandando dessa forma, você tem alguma consideração? Controle interno, você tem alguma orientação? Falou, olha, tem, durante a fase do processo, você devia ter feito a pesquisa com X pessoas, deveria ter seguido esse procedimento, você tem que fazer a instrução do processo desde o começo, você tem que numerar o processo vai tramitar dentro dessas formas. Tem uma regra, por exemplo, que acho que é o decreto 9784, se não me engano, deixa eu ver se é ele, que é o que fala sobre a fase de tramitação do processo administrativo. Se você é do município que não tem, acho que é decreto 9784, que fala sobre o processo administrativo, não é. Decreto normativos, não. Deixa eu ver aqui, processo administrativo, decreto. Aqui, 9784. Aqui, achei, é que eu peguei um outro, mas então estava certo o número. Regula o processo administrativo no âmbito federal. Então, esta lei estabelece as normas básicas do processo administrativo para você saber o quê? Olha lá, o que é órgão, o que é entidade, o que é autoridade, atuação conforme o direito, fins de interesse geral, atendimento do interesse público, atuação de acordo com os padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé, divulgação oficial dos atos administrativos, adequação dos fins e meios, indicação dos pressupostos, observância das formalidades, adoção de formas simples e suficientes e grau de certeza, garantia dos direitos. E aí ele vai colocando como é que você monta um processo, como é que você organiza a administração pública. É como se a gente fosse fazer, para as meninas aí que estão na CNM, a gente vai fazer um processo de prestação de contas. Cadê a regra da prestação de contas? Cadê a regra que eu preciso seguir? Então, essa lei do processo administrativo vai estar sendo contemplada. Então, se você... como é que começa o processo? Como é que são os interessados? Qual é a competência do processo administrativo? Impedimento ou suspeição, isso é um conceito muito usado no aspecto jurídico, isso deve ser olhado também em licitações públicas, né? Por exemplo, o impedimento é uma coisa direta, você é filho do outro, você não pode ser colocado na posição de pregoeiro, porque você está indo contra o artigo 7º. Suspeição, por exemplo, eu quando estava atuando como mediador judicial, eu vou fazer uma mediação judicial, vou ter duas partes. Aí, de repente, por exemplo, uma das partes que chegou lá com a demanda judicial, cara, fez faculdade comigo. Eu não sei se ele está certo ou não sei se ele está errado e tudo mais, mas eu falo assim, olha, eu sou suspeito, eu estou em suspeição em relação a esse processo. E aí você sai do processo e outro mediador judicial julga aquela causa, tá? Para você garantir a isonomia. Então, forma, tempo e lugar dos atos do processo administrativo, lembrando que a administração pública é um ato administrativo formal, comunicação dos atos, os capítulos de como eu faço a instrução e a montagem dos processos. Então, como eu faço aqui o dever de decidir, o capítulo da motivação, todo ato administrativo formal precisa estar motivado, eu estou fazendo isso por causa disso, disso. Desistências e outros casos de extinção do processo, anulação, revogação, convalidação, recursos administrativos e da revisão, etc. Aqui, prazos dos processos, das sanções e das disposições finais. Pergunta de prova. O processo de licitação pública é um processo administrativo formal que tem um rito do direito administrativo, como ele está dito das normas do direito brasileiro, como a gente já viu na parte da principiologia. Então, preciso saber sobre o processo administrativo? Claro que sim. Nunca li esse decreto 9784 de 29 de janeiro de 1999. Cara, é a hora. Então, senta aqui, depois que você parar, dá uma lidinha nesse decreto, que ele realmente vai te ajudar bastante a entender sobre essa lógica da organização dos processos administrativos, e aí todas as ações dessa lei vão funcionar segundo aquela regra ou segundo as outras regras das normatizações específicas. Lembrando que uma normatização específica não pode ser contra a Constituição, tem um monte de critérios aí, tá? Gente, pode parecer simples, mas isso aqui para quem está começando, lembrando, esse curso é um básico de licitação.
tem que ler o 9784, tem que saber sobre o processo administrativo para a gente seguir com segurança, tá? Então, vamos lá. As regras, lógico, seu município tem autonomia, você pode criar sua própria lei de processo administrativo, você tem autonomia legislativa, mas você pode fazer um parecido com base nisso, se você é do governo do estado, você pode seguir do governo do estado, mas é o mesmo marco jurídico, mesmo Brasil, mesma Constituição, mesmas leis, tá? E ali está bem completo. Vamos lá. Então, as regras relativas à atuação da agente de contratação e equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e atuação dos fiscais e gestores de contratos de que trata essa lei serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com esse assessoramento técnico e jurídico no desempenho das suas funções. Lembrando que a responsabilidade é do agente de contratação, tá? Se o cara que faz eu passei para o cara administrativo, ele me mandou fazer alguma coisa assim, mas ele te mandou fazer uma irregularidade, está escrito no processo que ele te mandou fazer uma irregularidade, você, que é o agente de contratação, vai lá e fundamenta. Ó, essa fundamentação aqui não procede, e segundo a lei, o procedimento é esse, e eu vou fazer esse tipo de ação. Tá? Isso dá um monte de dor de cabeça aí com as posições dos jurídicos, mas não vou entrar. Isso é um tema complicado aí para a gente discutir, não vai ser agora, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, tá? Em licitação que envolvam bens e serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Olha que legal, eu vou fazer um bem em serviço especial. Sei lá, eu vou inventar aqui. Eu quero fazer um serviço de drenagem da região de mangue com falha geográfica de alguma coisa, etc. e tal. Não é uma coisa simples. Tá, o que eu vou escrever ali? Sei lá. Eu sou agente de licitação. O que eu entendo disso? Sei lá. Pensa num comprador público. O cara vai contratar, federal, o cara contrata de parafuso para a usina de 1 grau 2 a semente transgênica para a Embrapa. Ele não entende de tudo. E parafuso para o MIG e para o Mirage. Tem um bem em serviço especial, ele pode se fazer valer de um profissional ou de uma empresa que eu contrato, que vai me ajudar a montar essa comissão de licitação com critérios objetivos para que eu possa ter condições de alcançar a melhor opção para a administração pública, tá? Parágrafo 5º, em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Isso foi uma coisa que entrou no finalzinho da legislação. Por quê? Porque a gente tem uma cultura muito forte de pregoeiro nos nossos marcos jurídicos, ou seja, o pregão foi uma grande diferença, um grande avanço na nossa legislação, mas o objetivo da lei foi simplificar, foi criar essa ação. E isso foi incluído nos 49 do segundo tempo. Mas ele só está falando da designação. Então, na hora que a sua licitação for um pregão, você pode ser chamado de pregoeiro. Tá? Mas é só uma designação, você continua sendo agente de licitação com essas ações. Não, mas o pregoeiro é mais importante. Gente, é uma única lei, é um único processo. O pregão e os outros procedimentos de licitação vão ser realizados de acordo com o artigo 17, naquela ordem que a gente já leu, eu sei que está lá embaixo, mas eu já li para vocês, tá? Vão ser realizados de acordo com o artigo 11, que está chegando de novo, e vai funcionar tudo igual, tá? Mas está na lei, a gente vai ter que poder chamar de pregoeiro. Mas é diferente dessa coisa do comissão de licitação, pregoeiro, ou seja, aquela bagunça que a gente existia das duas leis foi sanada. Eu posso criar uma comissão de contratação, no caso específico de ter uma contratação de bens e serviços especiais, em que eu chamo 3 pessoas para fazer, tá? Artigo 9º. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações de contratos, ressalvados casos previstos em leis, tipo, vedado significa que não pode, tá? O agente público designado para atuar na área de licitação não pode. 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações, ou seja, ele não pode admitir, prever, incluir ou tolerar nos seus próprios atos que ele praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive
nos casos de participação de sociedades cooperativas. Ah, eu quero comprar feijão. Beleza. Tem o feijão aqui, tem o mercadinho, não sei o quê, tem o pessoal da CEAGESP, tem o pessoal do Extra, e tem a cooperativa de não sei o quê que quer colaborar e ela quer participar. Ela pode? Ela pode. Então, você não pode dizer, não, você é cooperativa, você não vai participar, ou você é pequenininho, você não vai participar, ou você é MEI, você não vai participar da licitação. Não pode fazer isso, tá? B, estabeleçam preferência ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Não, essa licitação aqui é só para o pessoal desse lado da rua, porque do outro lado da rua não vai poder participar porque é outro município, por exemplo. Então, você não vai poder fazer esse tipo de distinção. C, sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico de licitação. Olha, então todos os licitantes aqui vão ser aceitos somente os que estiverem mais do que 1,70 m, ter cabelos loiros e o sangue vai ter que ser tipo B negativo. Tem algum sentido você ter esse tipo de restrição? Não, é absolutamente irrelevante. Isso não faz parte. Então, sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico que está sendo contratado. 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Olha, vamos supor que eu vou participar de uma licitação internacional, a licitação vai ser em euros, por exemplo. E aí o cara vai ser, eu vou contratar isso, ou vai ser numa moeda local em dólar, por exemplo, em alguma coisa. Legal. Se eu digo que o licitante internacional pode pagar em dólar, o brasileiro também pode pagar em dólar. Se o brasileiro pode pagar em dólar, em reais, o outro também vai poder pagar em reais. Então, você não vai gerar nenhum tipo de distinção em relação a essa participação, mesmo nos casos que o recurso seja com financiamento internacional, e para financiamento internacional existem algumas flexibilizações que normalmente você segue as regras do financiamento internacional, desde que não sejam contrários aos processos vigentes no país, a Constituição, etc. e tal. E é muito comum os mecanismos internacionais aderirem, incorporarem a nova legislação para fazer os seus pagamentos, tá? 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo com contradisposição expressa em lei. Então, o que ele está falando aqui? Vamos supor um caso irregular, um caso ilegal. A pessoa está fazendo um procedimento corrupto e ela queria que ganhasse a empresa A e ganhou a empresa B. Ela fala assim, então agora eu não aprovo, não adjudico. Fico lá e fico segurando. Sabe? Então você não pode fazer isso. Então você não pode opor resistência. Por isso que você tem que ler a 9784, fala sobre os processos administrativos. Você vai cumprir aquilo que está no processo administrativo, a sua função, a sua competência, dar o próximo passo. Fiz o processo de seleção, ganhou a empresa B, tá tudo certo, tá regular, eu vou adjudicar e eu vou homologar a empresa B. Ah, mas não ganhou quem eu queria. Isso não cabe nessa lei de licitação. Uma lei vai garantir a opção mais vantajosa para a administração pública, não é para você ficar escolhendo quem você quer. Existem casos, existem excepcionalidades em que também estão contidas dentro da própria lei. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa ou uma empresa que não tem competição possível, só ela faz aquilo. Então, sim, se só ela faz aquilo, aí sim eu posso contratar, mas são outras características que vão estar em outros regulamentos, tá? Então, opor resistência justificada ao andamento do processo e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício e tal. Parágrafo 1º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar como conflito do interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou do emprego público nos termos das legislações que disciplinam a matéria. Ou seja, vamos lá de novo. Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato o agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante. Ou seja, eu faço a licitação,
e depois disso eu vou participar da execução dessa licitação que eu mesmo participei. Pode isso, produção? Não pode. Né? Se eu faço a seleção, agora eu vou lá e vou ser o beneficiado para contratar esse negócio? Não pode. Então, não pode participar nem direta, nem indiretamente esse agente público que fez parte do processo de licitação. Tá? Por quê? Porque aí caracteriza conflito de interesse. E se você está numa posição de conflito de interesse, você está numa situação de impedimento. Você se declara impedido a fazer aquilo. Tá? Lembrando que o impedimento, ele não pode... Ele pode ser relativo, ele pode deixar de existir, etc. e tal. Ah, eu sou... Sei lá, a pessoa é filho, pai de alguma coisa de licitação. Aí, de repente, isso pode mudar. O cara morreu, o cara não está mais. Então, assim, tem toda uma legislação específica para a gente tratar sobre essa questão do impedimento, mas, normalmente, o impedimento é essa coisa autodeclarada. Você vai lá e você se declara como impedido de participar disso. O que você não pode? Licitou, agora que licitou, você vai lá e executa. Também não pode, tá? Parágrafo 2º. As vedações de que trata esse artigo estende-se a terceiro, que auxilia a condução da contratação na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado, ou funcionário, ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Por quê? Lembra naquele caso de bens e serviços especiais que eu não sei aquele assunto, então eu posso contratar aquela pessoa, ou aquela empresa, ou aquela equipe para me ajudar a participar da licitação. Então, ele também não pode. Ah, legal, ajudei aqui contratação, agora que você ganhou, me contrata aqui. Isso também não pode, tá? Isso é vedado. Parágrafo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata essa lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em relação a ato praticado como estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53, que a gente vai ver lá embaixo, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, a sua representação judicial e extrajudicial. Então, isso é um tremendo avanço, e é um avanço muito bom para permitir que a pessoa participe do processo licitatório e não fique com dúvidas ou com receios. Ou seja, nós tivemos grandes avanços em termos de melhoria de organizar o processo. Hoje, a punição do agente público, você vai ter que estar verificando, por exemplo, que ele fez o erro grosseiro. Ou seja, se fosse um cidadão médio, uma pessoa que está tentando fazer as coisas mais... Teve assiduidade, teve atenção, não fez nada disso, os erros foram grosseiros, então ele vai ser punido. Se a pessoa, vamos lá, a Lise, por exemplo, está trabalhando na prefeitura, prestou um concurso público, está trabalhando como pregoeira, 2 anos trabalhando de pregoeira, fez 250 licitações. Aí uma lá está tendo um processo administrativo, foi para a justiça. A Lise já pediu demissão do emprego público, agora está de boa na lagoa, virou popstar e está, sei lá, fazendo músicas na Inglaterra, tá? Mas ela vai ter que se defender, etc. e tal. Mas ela já saiu da administração pública e a própria advocacia pública vai poder defendê-la, mesmo ela tendo saído. Olha que coisa boa. Então, os advogados da administração pública vão poder te defender, mesmo que você tenha saído, ou mesmo que seja outro momento. Salvo se tiver comprovado nos autos que você é um cara mequetrefe e que fez mal feitos, né? Aí tem essa vedação aqui em cima. Não se aplica o disposto no caput desse artigo quando, inciso 1 foi vetado, inciso 2, provas das práticas de ilícitos dolosos contem dos autos do processo administrativo ou judicial. Vamos supor que a Lise pediu propina e corrupção. Está lá a foto, o vídeo gravado dela saindo com dinheiro na cueca, ou não sei o que e tal. Porque aqui no Brasil tem essas coisas, né? Na meia, já viu essas coisas. Tem provas do ato ilícito. Aí a advocacia pública não vai te defender, tá? E aplique-se o disposto neste artigo, inclusive, na hipótese do agente público não ocupar mais o cargo, o emprego ou função pública que ele foi relacionado. Então, para a gente fechar o nosso conceito de entendimento do dia de hoje, pode participar de licitação pública? Pode. A gente tem que dar a preferência para o funcionário, para o servidor de carreira. Ele precisa atender essas situações do artigo 3º, que declaram que ele vai estar impedido, tá? Impedido se for pai para cima vai 2. Então, pai, avó, desce 2. Né? Filho, neto. Então, você está impedido em 1º grau, 2º grau, tios, 3º grau,
os sobrinhos lá. Então, essas pessoas aqui, elas não vão poder ser identificadas nessas ações até o terceiro grau, ou colaterais também, pessoas que, enteados, etc. Vai ser realizado por agente público, não tem mais aquela diferenciação em comissão de licitação, pregoeiro, essas coisas, tá tudo junto. Posso ter uma comissão, sim, é a comissão de contratação, não chama mais comissão de licitação, comissão de contratação, chamo 3 pessoas para bens e serviços especiais, que a gente vai lá no artigo 6º, que são aqueles de alta heterogeneidade, vão demandar uma colocação. A coisa complicada é de alta heterogeneidade, eu também posso contratar alguém, uma empresa ou uma pessoa que vai poder me ajudar a elaborar os critérios dessa licitação. Essa pessoa que me ajudar e a equipe que está aqui, na hora que for definido o vencedor, não vai poder ser contratado pelas outras pessoas. E todos os atos que eu estiver fazendo aqui são atos administrativos formais que precisam seguir uma instrução de processo administrativo, que você pode ver onde? No decreto 9784, e você não pode deixar de tomar as decisões ou retardá-las por qualquer motivo. Se você tiver como agente de licitação, você não pode fazer coisas no seu exercício que frustrem caráter, impeçam, criem distinções, criem um monte de restrições para as pessoas participarem para ter a ampla concorrência, e você pode, se você tiver algum problema, você pode ser defendido a partir de agora pela advocacia pública, mesmo se tiver saído da administração pública, desde que não tenham no contrato provas de práticas de atos ilícitos e dolosos no processo administrativo ou judicial, ou seja, existem 2 esferas que a própria advocacia pública vai te ajudar a trabalhar. Ufa, então o que eu tinha preparado para hoje, a gente já deu 1 hora certinha, é isso, não dá tempo de entrar agora, que aí agora eu vou entrar numa coisa gigantesca, que vai ser na próxima terça, e vai ser muito legal, que a gente vai começar o processo licitatório, a gente vai começar a instrução do processo licitatório. Para a semana que vem, tem que ler, né, 784, tem que dar uma relida em tudo aquilo que a gente leu até aqui, é importante, porque aí a gente entra no artigo 11 e vai abrir a cabeça já com essa base bem sólida e formada. Meninas, e aí, o que vocês acharam? Lise, Marveles e tal, estou aparecendo no Telecurso 2000, se liga aí que vem a hora da revisão, fazendo uma coisa bem facinho de entender, falamos de um tema específico, não estou fazendo aquela correria do começo, porque a partir de agora eu vou pegar, como a gente dividiu esse bolo em vários bocados, a gente vai entender cada bocado de uma vez. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um sistema de leitura chamado ABC. A gente dá uma leitura na lei e faz assim, ó, isso aqui eu entendo 100%, isso aqui eu entendo mais ou menos, já ouvi falar, tá B. E isso aqui é 6, nunca ouvi falar isso aqui na vida. Então, qual que é o nosso objetivo da leitura? É a gente transformar os Bs em A, ou seja, eu domino completamente aquele assunto. E não ficar passando C para B, já ouvi falar, mas não sei o que se trata. Então, hoje eu fui exatamente transformando o quê? O B, que é um agente de licitação, num A. Entendemos claramente como funciona, quais são as limitações e como é que eu devo executar. Diga aí, Lori, Lise, a Jéssica, se você estiver por aqui, a Marveles, Letícia, o que vocês acharam? Vamos lá, Lori, o que você achou hoje? Ficou fácil? Sim, a forma como você explica bem o objetivo, assim, alguns conceitos que eu não entendi, realmente o assunto em si, ele é, eu diria, complexo, mas a forma como você explica fica mais didático, mais fácil de entender, assim, realmente é muito conteúdo, mas sempre agrega mais aqui no nosso conhecimento. Ficou mais fácil de entender hoje? Eu estou indo parando e vou desenhando, se for o caso. Eu quero isso aí na cabeça de vocês, 100%. Tá? Lise, o que você achou, minha querida? Eu vou muito... Apesar de ter sido um tema específico, ele é bastante denso, né? Então, essa parte de deixar a didática ela é muito importante para a gente compreender, principalmente quem não é da área, por exemplo. Eu, a Lore, a gente não trabalha nessa área de licitação, a gente não tem contato com isso. Então, tem que ser uma coisa bem beabá mesmo, bem do iniciozinho, step by step, passos de crianças mesmo, para a gente conseguir entender. Eu acho que ficou fácil dessa forma que você explicou. O conteúdo dá para a gente absorver bastante bem, principalmente quem está por fora, assim, chega jogado aqui, não sabe muito do assunto. Eu gostei. Isso aqui vai ser principalmente para o pessoal que vai estar assistindo depois, né? Porque aqui a gente está em pouco de manhã, está gravando isso para o pessoal que vai ver depois. Fica fácil saber. Jéssica, o que você achou, minha querida? Foi tranquilo hoje? Depois a gente fala Marveles e o Wilson, que está por aqui também. Você consegue falar aí, Jéssica, ou não? Oi. Ei, tudo bom, querida? Tudo bem?
Não, Bem, eu achei bem interessante, até tá dando uma pincelada em coisas que a gente já tinha visto na outra aula, né? Eu tenho umas anotações aqui do artigo 10º e tal, eu mas vou achei bem... construindo um quebra-cabeça. Primeiro eu deixei É, esses loucos, mas falei, o mapa é aqui, agora a gente tem. Mas você tá fácil a didática? Como é que tá aí? sim, tô conseguindo anotar e tô conseguindo entender na prática mesmo, assim, tá achando bem interessante. Maravilha. Se eu for muito rápido, gente, às vezes eu vou, vocês me seguram, tá? Ou se eu pegar muito eu estou tentando trazer o linguajar o mais simples possível para quem nunca viu licitação na vida, tá? Wilson, vamos ver o Wilson depois da Marveles, que além de nunca ter visto, tu tá vendo num idioma diferente. Wilson, o que você tá achando? Tá tranquilo? Wilton, desculpa, não é Wilson. Acho que o Wilton não tá conseguindo falar. Passar para Marveles aqui. Marveles, minha querida, o que você achou? Você vê? Tô falando português devagarzinho para te ajudar. Sim, eu achei muito interessante a forma como você explicou a clareza do ferramenta da lei. E já eu tinha lido um pouco sobre esse capítulo e de verdade me parece muito interessante aí de que apesar de você, como você explicou, de que apesar de que você já não forma parte de isso, tem direito em proteger a vocês. E de Sim. verdade que foi muito interessante também como essa lei é bastante clara de que você não pode colocar a um familiar, a uma pessoa conhecida a participar desse assunto aí. E de verdade que foi bastante bom. Sim, e uma coisa muito importante, Marveres, quando você já deve ter lido isso aqui, eu sei que você já tentou, você já leu isso aqui outras vezes, é o seguinte, é que às vezes a gente chega em alguns conceitos, que nem esse daqui, eu não sei se vocês estão vendo minha tela ainda, estão? Então, por Então, exemplo, ó, quando a gente fala assim, eles, vínculos de parentesco colateral ou por afinidade até o terceiro grau, é difícil entender isso. Então você fala, então não pode contratar seu pai, sua mãe, seu avô, e você vai falando, você enxerga o que é essa ação. Então a principal função agora é a gente mergulhar e entendendo o que está por trás dessas leis para a gente não cair em pegadinha. Então tá bom, pessoal. O Wilton não conseguiu falar aqui, mas eu vejo vocês então na próxima terça-feira aqui, se tudo der certo, para a gente aí sim meter o pé no processo administrativo. A gente retoma a partir do primeiro e a gente vai dar uma esticada até provavelmente o 17, que aí a gente vai fechar o entendimento do fluxo do processual. E depois a gente entra nas fases de como é que vai funcionar as sessões abertas e fechadas na seguinte. Abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. E a gente fica aqui, meninas, só parar de gravar e a gente fica por aqui para a gente terminar nossa reuniãozinha de antes.